Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Vou continuar falando nesse vídeo sobre proposições. O que é uma proposição? Proposição é uma frase declarativa que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso. Eu posso julgar se é verdade ou se é falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Também, gente, importante, não esqueçam que para ser uma proposição, a frase precisa ter verbo. A frase sem verbo não será considerado uma proposição. Também, nós vimos no nosso primeiro vídeo, não é proposição, frases importantes como frases interrogativas, exclamativas, imperativas e com duplo sentido. E não esqueçam também frases que têm termo desconhecido, que aí a gente vai chamar de uma sentença aberta. Isso aí não é considerado uma proposição. Exemplo, ele é sábio, mas ele quem? É um termo desconhecido, isso aí não é considerado uma proposição. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos pegar algumas questões que apareçam então essas frases para a gente poder aqui ver se é ou não uma proposição. Então vamos lá. Questão número 1. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Bom, aí eu tenho aqui 6 frases e depois vem, é correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas os itens de números. Nesse caso, gente, ele deixou bem claro que é uma frase que tem sujeito e tem predicado. Então é uma frase que eu posso julgar como verdadeira ou falsa, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Então nessa questão, eles estão nos perguntando dessas frases, qual delas que representam uma proposição. Então vamos lá. Primeira frase, a terça parte de um número. Notem que essa frase não tem verbo, então não é considerada uma proposição. E notem que a gente tem um termo desconhecido, a terça parte de um número. Que número é esse? Não tem como julgar, não é considerado uma proposição. Jazão é elegante. Essa sim, nós temos sujeito, temos predicado, temos verbo, então essa frase aqui ela é uma proposição. Mente sã em corpo são, não é considerado uma proposição. Outra frase aí que não aparece o verbo. Número 4, 2 mais 2 são 5. Essa aí é uma proposição e a gente sabe que essa é uma proposição que? Falsa. Letra E, evite o fumo, não é considerado uma proposição. Por quê? Porque essa é uma frase imperativa e aí não é considerado uma proposição. Depois frase número 6, 32 centésimos. 32 centésimos. Também 32 centésimos, mas notem que nós temos um termo desconhecido. Isso aí é uma sentença aberta e aí não vai ser considerado uma proposição. Portanto, então nós ficamos com a 2 e também com a 4. Então vamos lá, aqui vai estar a nossa resposta. Letra E, Equador. Vamos para a seguinte questão. Seguinte questão, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. As frases, primeira, que belo dia. Essa é uma frase exclamativa, não é considerado uma proposição. Depois, frase 2, um excelente livro de raciocínio lógico. Notem que nós não temos verbo na frase, então não é considerado uma proposição. Então notem que a 1 não é, a 2 também não é. O jogo terminou empatado, é uma pergunta, é uma frase interrogativa e não é considerado uma proposição. A frase número 4, existe vida em outros planetas do universo. Esse sim, esse é uma proposição. Notem que a gente tem existe, aquilo ali é
um quantificador. Então essa é uma frase que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso. Então essa aí é diferente das outras anteriores. E a número 5 diz: escreva uma poesia. Essa é uma frase imperativa e não é considerado uma proposição. Portanto, nós temos então como gabarito a letra D. Somente a frase número 4, que é: existe vida em outros planetas do universo. Ok, gente? Vamos para a terceira e última questão, falando então de frases, se pode ou não ser uma proposição. Bom, considere as seguintes frases. Eles nos deram 3 frases e aí diz assim: é verdade apenas. Notem que as alternativas A, B, C, D e E, eles falam em sentenças abertas. E o que é uma sentença aberta? É um termo desconhecido e não é considerado uma proposição. Frase número 1. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Ele quem? Então isso aí é um termo desconhecido, não é considerado uma proposição. Frase 2. X mais Y é um número primo. Também é uma sentença aberta, porque nós não sabemos o valor do X e do Y. Frase 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Notem que essa frase, ela é uma frase declarativa, que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso, diferente das duas anteriores. Portanto, essas frases que são consideradas sentenças abertas, então vai ser a frase 1 e 2, portanto, nós temos como gabarito a letra A. Ok, gente? Então, até o próximo vídeo, bons estudos e abraço!